Pessoal, tudo bem? Meu nome é Ceciele, sou professora de matemática. Atualmente leciono na Escola Estadual Professor Orlando Donda e estou participando do projeto Enem Câmera Help. Nossas aulas serão divididas em 4 partes, tá? Nós vamos falar de diferentes assuntos relacionados à prova de matemática. E eu espero poder ajudá-los muito nessa trajetória rumo ao Enem, tá bom? Então, vamos lá para mais uma aula? Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais uma aula do projeto Enem Câmera Help, né? Estamos na nossa terceira aula, no total de 4 aulas. E hoje nós vamos falar sobre geometria. Bom, pessoal, geometria é um dos grandes temas da matemática no Enem, né? E como eu já falei nas aulas anteriores, o conteúdo de matemática na prova do Enem é um conteúdo basicamente trabalhado no ano de ensino fundamental e primeiro ano. Então, os exercícios, em sua grande maioria, não são de formas muito elaboradas, ok? Então, eu coloquei aqui para vocês que, no geral, os exercícios de geometria, a sua grande maioria, são exercícios de área e volume, ok? Muitas aplicações de conceitos e a utilização de poucas fórmulas. As fórmulas que são exigidas são aquelas fórmulas mais simples, né? De volume e área, daquelas figuras mais usual, né? Que a gente usa de uma maneira assim mais repetitiva nas nossas aulas. Então, a gente não precisa se preocupar com as fórmulas, ok? Eu escolhi exercícios dos Enems, das provas dos Enem de 2018 e 2019. Basicamente, pensando na teoria de resposta ao item, que a gente não pode errar questões fáceis para não perdermos pontos, ok? Então, vamos lá, vamos começar? Bom, pessoal, nosso primeiro exercício é um exercício do Enem de 2019, ok? Então, vamos lá, vamos acompanhar comigo. Construir figuras de diversos tipos apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte do origami. Ori, dobrar, kami, papel, que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne utilizando técnica do origami, utilizando uma folha de papel de 18 centímetros por 12 centímetros. Assim, começou por dobrar a folha conforme a figura. Então, temos aqui a nossa figura e ela fez apenas uma dobradura, certo? Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE, aqui, ó, enfim, temos aqui as nossas alternativas, certo? Então, vamos lá, vamos analisar tudo que nos foi dado no enunciado e vamos para a resolução da questão. Bom, pessoal, aqui então eu coloquei para vocês novamente a figura, ok? E ela foi dobrada em uma vez. E o que foi pedido é o comprimento do segmento AE, certo? Então, se a gente for parar para pensar, o que a gente tem aqui? Nós temos aqui, ó, nós vamos trabalhar apenas com essa parte da figura, apenas com o triângulo retângulo ADE, ok? Então, eu vou desenhar ele aqui separado, ó. Certo? Então, vamos lá. Vamos colocar as medidas aqui, certo? Então, onde ficou o ângulo reto, ó, é o ponto D. A letra não sai aquelas coisas, mas já dá para entender, né? Lá em cima continua sendo o ponto A e aqui na frente o ponto E, certo? Então, temos um triângulo retângulo. O que a gente quer achar? A medida do segmento AE.
Então, a gente quer essa parte aqui, certo? Beleza, então eu vou chamar aqui de x. Pode ser? Bom, então vamos voltar. O lado AD, ele é paralelo antes da de ter tido a dobradura, ele era paralelo ao lado BC, com as mesmas medidas. Então, o lado AD, ele tem 12 centímetros, certo? E o lado DE, essa parte aqui, gente, o que que aconteceu? Aqui tudo, ó, era 18, certo? Aqui tudo era 18. Eu dobrei e fiquei com 12. Então, quanto que ficou? Esse pedacinho que foi dobrado, 6. Não é isso? Ora, ficou muito simples, porque nós temos um triângulo retângulo. O que é um triângulo retângulo? Aquele triângulo que possui um ângulo reto, né? E eu tenho duas medidas desse triângulo retângulo, os dois catetos. O que são os catetos? Os catetos são aqueles lados que, quando eles se juntam, eles formam um ângulo reto. Então, quando a gente fala de triângulo retângulo, tem uma fórmula que a gente usa para calcular a medida dos lados. Quando nós temos dois, a gente pode calcular o terceiro, tá? Que é o teorema de Pitágoras, certo? Que é o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado dos catetos. Então, aqui no nosso caso, vai ficar o seguinte, tá? Então, nós vamos aplicar ó, o teorema de Pitágoras e vai ficar como? X ao quadrado, né? X ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, vamos resolver. 12 ao quadrado, 144. 6 ao quadrado, 36. Somando 144 com 36, 180. Agora, a gente tem que achar a raiz de 180. Pessoal, aqui tem muito aluno com dúvida ainda, tá? Porque se você voltar lá nas alternativas, não vai ter a alternativa raiz de 180 e 180 não tem uma raiz exata, tá? Então, para eu conseguir dar essa resposta de acordo com as alternativas, eu tenho que fatorar o 180, tá? Vamos relembrar como faz essa fatoração? Nossa, cara, meu número aqui fica muito feio. Mas vamos lá. A gente coloca o 180 aqui do ladinho e a gente vai dividindo pelos fatores primos. Por isso que é o nome de fatoração. Então, 180 dividido por 2, 90. Dividido por 2, 45. Já não dá mais para dividir por 2. Então, qual é o próximo número primo? O 3. Dá para dividir 45 por 3? Dá. Uma dica, quando eu sei se o número é divisível por 3, soma os seus algarismos. 45, se eu somar 4 com 5, vai dar 9. 9 é divisível por 3, então 45 também é, ok? Isso serve para qualquer número. Mas é apenas o critério de divisibilidade do número 3, ok? Então, vamos lá. 45 dividido por 3, 15. Ainda dá para dividir por 3. 15 dividido por 3, 5. 5 não dá mais, vou dividir para o próximo, que é o próprio 5. E aí, o que eu faço agora, CCL? Na fatoração, o que formou um par vai sair, tá? Então, a gente vai ter assim, ó. Raiz de 180 vai ser igual. Formou um parzinho, saiu de dentro da raiz. O 3 também formou um parzinho. Vai multiplicar pelo 2. O 5 não formou parzinho, então ele fica dentro da raiz. Então, vai ficar o quê? 2 vezes 3, 6 raiz de 5. Então,
6 raiz de 5 é a forma fatorada de raiz de 180, ok? E nós temos uma alternativa onde aparece o 6 raiz de 5, que é a alternativa D. Então, um exercício simples de Teorema de Pitágoras, geralmente começa a ser ensinado no 8º ano, termina no 9º, de forma mais aprofundada, né? E que você não pode errar. Tá aí para vocês. Vamos para o próximo? Bom, pessoal, esse próximo exercício é um exercício do Enem de 2018, ok? E ele fala o seguinte: o remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e 2 remos do mesmo tamanho. A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. Nessa posição, os 2 remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades estão indicadas pelos pontos B e C. Esses 3 pontos formam um triângulo ABC, cujo ângulo tem medida de 170 graus. Então, aqui ó, a gente já sabe que vai formar um ângulo de 170 graus. O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C, no momento em que o remador está nessa posição é... Então, ó, se eu unir os pontos A, B e C, vai formar um triângulo, certo? Como eu disse lá no início da aula, esse é um exercício de conceitos, tá? Então, tem uma parte da matemática chata, que é aquela parte que a gente tem que decorar nomes, não é? Então, a gente vai precisar aí relembrar um pouquinho desses conceitos das classificações do triângulo de acordo com os seus lados e os seus ângulos. Então, vamos lá para a próxima? Bom, então o que eu coloquei aqui? Eu coloquei novamente a pergunta e as opções que nós temos. Então, é um triângulo retângulo escaleno, acutângulo escaleno, acutângulo isósceles, obtusângulo escaleno, obtusângulo isósceles, cada nome estranho, né? A figura tá aqui, gente. Relembrando só, temos aqui um ângulo de 170 graus, tá? E também falou no enunciado que os 2 remos são do mesmo tamanho. Então, temos aqui um triângulo. Mais ou menos, né, gente? Mas é um triângulo. Bom, vamos lá. Como eu disse, os triângulos, eles são classificados de acordo com as medidas dos seus lados e de acordo com as medidas dos seus ângulos. Então, vamos rever aqui sobre isso. A gente tem o triângulo escaleno, o triângulo isósceles e o triângulo equilátero, tá? Essas classificações, elas vão depender da medida dos seus lados. Então, o triângulo escaleno é aquele que tem os seus 3 lados com medidas diferentes. O triângulo equilátero é aquele que tem os seus 3 lados com medidas iguais. E o triângulo isósceles é aquele que tem 2 lados com medidas iguais e o outro com uma medida diferente, tá? Então, analisando a nossa imagem, a gente já sabe que o lado AB, que é um remo, e que o lado AC, que é outro remo, são iguais. Então, ele não é escaleno, ele não tem 3 lados diferentes, tá? Então, dentro das alternativas, ó, ele não é escaleno, ele não é escaleno. Então, ele é isósceles. Sim, ele é isósceles, porque os 2 remos têm as medidas do mesmo tamanho, são iguais. O que é um triângulo isósceles? 2 lados iguais e um diferente, ok? Aí, antes disso, aqui ó, também não é escaleno, então já vamos tirar aqui, eliminar aqui as alternativas A, B e D. Aí eu preciso saber
o que é um triângulo acutângulo? Ou o que é um triângulo obtusângulo, tá? Então, aí nós vamos para o segundo tipo de classificação dos triângulos, que é de acordo com os seus ângulos, ok? Então, os triângulos, eles têm 3 tipos de ângulos. O ângulo reto, que é o ângulo exatamente de 90 graus. O ângulo agudo, que é um ângulo quando ele é menor que 90 graus. E o ângulo obtuso, tá? Maior que 90 graus. Então, a gente está analisando esse ângulo aqui, ó. Ele é maior que 90 graus. Então, qual é o nome desse ângulo? Ângulo obtuso. Então, quando eu estou analisando o ângulo obtuso, eu falo que é um triângulo obtusângulo. E a gente já tinha descoberto que é um triângulo isósceles. Então, a nossa alternativa correta é a alternativa E. Sem nenhuma conta, apenas trabalhando com conceitos. Conceitos simples ensinados no ensino fundamental. Enem 2019. Uma administração municipal encomendou a pintura de 10 placas de sinalização para colocar em seu pátio de estacionamento. O profissional contratado para o serviço inicial pintará o fundo de 10 placas e cobrará um valor de acordo com a área total dessas placas. O formato de cada placa é um círculo de diâmetro de 40 centímetros, que tangencia lados de um retângulo, sendo que o comprimento total da placa é de 60 centímetros, conforme ilustrado na figura. Use 3,14 como aproximação para π. Pergunta: qual é a soma das medidas das áreas em centímetros quadrados das 10 placas? Gente, basicamente é o seguinte, ó. Temos a imagem da placa aqui, ok? Temos a imagem aqui. Ela é um círculo tangenciada com um quadrado, né? Não, com um retângulo. Então, o diâmetro desse círculo é 40 centímetros e a altura da placa, ó, daqui até aqui é 60. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que achar a área dessa placa, ok? A gente tem que achar a área dessa placa. Depois, a gente vai multiplicar por 10, porque ele quer a soma das medidas das áreas das 10 placas, certo? Então, vamos lá para o próximo slide. Então, eu estou aqui com o desenho da placa, as medidas da placa, diâmetro 40 centímetros, altura 60 centímetros, tá? Então, o que a gente vai fazer quando a gente tem uma figura que não é uma forma geométrica convencional? A gente vai decompor essa figura em formas que nós conhecemos a fórmula da área, tá? Por exemplo, aqui, nesse caso, a gente pode decompor, ó, eu posso pegar e fazer um quadrado aqui, certo? Gente, o meu quadrado, ele nunca fica certinho, tá? E aqui no computador ainda piorou. Mas, enfim, o que a gente sabe? Que essa altura total é 60. E o diâmetro do círculo é 40. Então, o que é o diâmetro? O dobro do raio, certo? Então, eu tenho várias informações aqui, ó. Primeiro, esse quadrado, eu estou tirando metade da circunferência. Então, se eu estou tirando 20 centímetros ali da altura, então, o que sobrou para o quadrado são 40. Então, o lado desse meu quadrado, eu vou apagar porque ficou muito feio, né, gente? Vamos fazer de novo. Aqui, ó, vou fazer assim. Eu vou cortar aqui no meio
e vou marcar o quadrado, tá? Então, o círculo, a circunferência, aliás, ela foi cortada ao meio. Então, o que ficou aqui, ó? Aqui ficou 20 centímetros, que é a metade da circunferência, aqui, ó, o raio, tá? Daqui para baixo ficou 40, porque esse total é 60. Então, por que eu sei que aqui é 20? Porque eu tô pegando a metade da circunferência, tá? De diâmetro 40. Então, vai ficar raio 20, ok? Então, eu tenho duas áreas. A primeira área é uma semicircunferência, um semicírculo. Como a gente tá falando de área, a gente tá falando de círculo, a gente não tá falando de circunferência. Então, eu tenho duas áreas. Eu decompus essa figura em duas áreas, tá? Uma, um quadrado, a outra, um semicírculo, tá? A fórmula da área do quadrado, eu acredito que todo mundo saiba que é lado vezes lado, então vai ficar muito fácil. A fórmula da área do círculo é π vezes r ao quadrado, ok? Então, vamos anotar aqui tudo o que está acontecendo. Então, a área total, que é a área da placa, vai ser a área 1 e a área 2. O que eu vou chamar de área 1 e área 2? Área 1 eu vou chamar a área do semicírculo e a área 2 a área do quadrado, certo? Para eu conseguir resolver isso, eu vou calcular separadamente e depois eu vou somar. Então, aqui, pessoal, o que eu tenho? A área do círculo, como eu disse, é π vezes r ao quadrado. Mas como eu estou calculando a área da metade do círculo, eu estou dividindo por 2, certo? E quanto é esse raio? Esse raio é 20, tá bom? Depois aqui eu substituo por 3,14. E eu vou fazendo os cálculos e eu vou chegar em 628. Vai ficar bem simples esse cálculo, tá? Eu não coloquei aqui para vocês, mas a gente, para não perder muito tempo, tá bom? Mas a gente pode usar a fórmula de propriedade de potência, tá bom? Várias coisinhas aí que fica legal pra gente resolver, tá bom? Bom, então eu chego aqui substituindo 20 ao quadrado, faço o cálculo, divido por 2, depois multiplico por 3,4, 3,14 eu vou chegar nos 628, tá? A área 2, que é a área do quadrado, é lado vezes lado, 40 vezes 40, 1.600. Somo área 1 com área 2, 628 com 1.600, 2.228. Cuidado com as alternativas, tá? Se tiver lá 2.228, o que vai ter de aluno assinalando, vai chover aluno assinalando essa alternativa. Mas essa é a área de uma placa. Ele quer a soma das 10. Então, eu vou ainda ter que multiplicar... Opa, pulou o slide, mas não tem problema. Eu ainda vou ter que multiplicar 2.228 por 10 para chegar na alternativa correta, ok? Vamos lá. Próximo. Enem 2019 também. Um mestre de obras deseja fazer uma laje com espessura de 5 centímetros. Então, a altura da laje é 5 centímetros, ok? Utilizando concreto usinado, conforme as dimensões do projeto dadas na figura. Eu tenho aqui a imagem do projeto, ok? Desse teto aqui, desse ambiente. E lá vai ser feita uma laje com 5 centímetros de espessura. O concreto para fazer a laje será fornecido por uma usina que utiliza caminhões com capacidades máximas de 2 metros cúbicos, 5 metros cúbicos e 10 metros cúbicos de concreto. Gente, já observa aqui. Metros cúbicos.
Quando a gente fala em laje, fazer uma laje, se tem uma medida de área e já tem uma espessura, aquela laje, aquele concreto, ele é uma medida de volume. Então, a gente tem que calcular uma medida de volume, ok? Então, para eu calcular a medida de volume de qualquer figura, eu tenho que ter a área e eu tenho que ter a altura. Aí eu vou multiplicar isso e vou ter a medida em volume, certo? Por que a área? Porque o volume são 3 dimensões: comprimento, largura e altura. E a área eu já vou ter comprimento e largura. E a altura, ela é a espessura, que foi dada que é 5 centímetros. Tudo bem? Lembrando que a gente, para calcular esse volume, temos que deixar tudo na mesma unidade de medida, tá? Que no caso vai ser o metro. Qual a menor quantidade de caminhões, utilizando suas capacidades máximas, que o mestre de obras deverá pedir à usina de concreto para fazer a laje? Aqui temos as opções, as alternativas. Vamos para o próximo slide para a gente ver como que é a resolução, ok? Coloquei aqui o seguinte. Olha, esse ambiente, ele é formado por essa figura que não tem uma definição, né? Então, como eu falei no exercício anterior, o ideal é nós decompormos essa figura. E aí, essa figura ficou muito simples, tá? Para mim, a forma mais simples é decompor em 3 retângulos, certo? E só de olhar aqui, traçando aqui, ó, 2 linhas, eu transformei em 3 retângulos, chamei aqui de área 1, que ficou o quê? Um retângulo de 8 por... Ó, e essa medida é quanto? É a soma daqui, ó, 5 mais 2 mais 1. Então, ficou um retângulo, não, ficou um quadrado de 8 por 8. A área 1 é um quadrado 8 por 8. Área 2, ó, 3 por 5 mais 2. Então, 3 por 7. E a área 3, 3 por 5. Então, 5 por 3. Então, olha lá o que eu fiz. Aqui eu coloquei novamente as alternativas para a gente conseguir voltar e analisar melhor. Então, a área total, área 1 mais área 2 mais área 3. Área 1, o quadrado de 8 por 8. Área 2, o retângulo de 7 por 3. Lembrando, área de um retângulo, lado vezes lado, base vezes altura. Área 3, 5 por 3. Então, ficou 64 mais 21 mais 15. Somando tudo, 100 metros quadrados, ok? Olha a pegadinha aqui que eu não posso deixar de comentar. 100 metros quadrados. O aluno ele pode achar que ele terminou, ele para aí, tá? A teoria de resposta ao item ela é muito inteligente, porque se você parar nesse momento da questão e for olhar as alternativas, olha o que está aqui na letra A, prontinho para te pegar. 10 caminhões com capacidade máxima de 10 metros cúbicos. Você pode se confundir aqui. Você pode, na hora, estar malucão lá e pensar 10 vezes 10, 100, pá, cheguei na resposta, tá? Então, cuidado. Eu quero o volume, eu não quero a área, tá? O que falta para eu ter o volume? Eu vou calcular agora o volume. Ah, lembrando, a espessura, 5 centímetros, transformando para metro, tá? A gente vai andar 2 casinhas aí. 5 centímetros, 0,05 metros. Então, o volume eu vou multiplicar as 3 dimensões. O 100 já tá comprimento vezes largura e 0,05 que é a altura. 5 metros cúbicos. A gente, então, tem um caminhão que consegue transportar 5 metros cúbicos?
Tem. E olha aqui. Alternativa C. Ok? Vamos para esse exercício muito interessante. O pessoal se assusta um pouco com ele. Enem de 2018. Vamos lá. Um artesão possui potes cilíndricos de tinta, cujas medidas externas são 4 centímetros de diâmetro e 6 centímetros de altura. Ele pretende adquirir caixas organizadoras para armazenar seus potes de tinta, empilhados verticalmente com tampas voltadas para cima, de forma que as caixas possam ser fechadas. No mercado existem 5 opções de caixas organizadoras, com tampa em formato de paralelepípedo reto-retângulo, vendidas pelo mesmo preço, possuindo as seguintes dimensões internas. Bom, as dimensões das 5 opções estão na tabela e a pergunta é: qual desses modelos o artesão deverá adquirir para conseguir armazenar o maior número de potes de caixa? Bom, gente, então vamos pensar. A tinta é o formato cilíndrico. Elas vão ser guardadas em caixas organizadoras em formato retangular, um paralelepípedo, tá? Sem problema nenhum até aí. O que eu vou pensar? Eu vou mudar a ideia do cilindro. Tá falando que o diâmetro desse pote de tinta é 4 centímetros. Então, imagina aqui a base aqui da tinta, 4 por 4. Então, eu já estou pensando a largura e o comprimento, 4. E a altura, 6. É daí que eu vou tirar minhas medidas. Porque, poxa, que confusão é essa? Só tá me dando 2 medidas falando nos potes de tinta, sendo que na caixa organizadora tem 3 medidas? Não, gente, o pote de tinta também tem 3, tá? O 4, ele é tanto para a largura quanto para o comprimento. E o 6 para a altura. Então, vamos lá para a próxima tela. Bom, pessoal, o que a gente vai fazer aqui, tá? Aqui eu coloquei novamente a tabela, ok? E o que eu tinha falado no slide anterior, que a gente vai associar, então, o diâmetro a um quadrado, 4 por 4, e a altura 6, tá? A gente vai descobrir de uma forma prática quantos potes de tinta cabem em cada modelo de caixa, fazendo o seguinte, ó. Eu vou dividir aqui por 4, porque os potes de tinta têm 4 centímetros de comprimento. Aqui também por 4, porque eles têm 4 centímetros de largura. E aqui por 6, porque eles têm 6 centímetros de altura. Então, observa aqui comigo, eu vou fazer com 1, depois com certeza vocês vão entender. Então, 8 dividido por 4, 2. Opa, melhorar esse 2. 8 dividido por 4, 2. 40 dividido por 6. Olha, 6 vezes 6, 36. 6 vezes 7, 42. Vai sobrar resto, eu vou desconsiderar. Vou pegar só o número inteiro, tá? Então, vou pegar o mais próximo. Então, aqui cabe 6. Na verdade, então, eu vou fazer isso aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6, 24. Então, gente, dessa forma, eu descobri que no modelo 1 caberão 24 potes de tinta. Pensando dessa forma, eu vou ter que fazer com os 5 modelos esse cálculo, que é rapidinho, é de cabeça, a tabela tá aí, você não vai precisar ficar se matando de fazer conta, entendeu? E aí a gente vai descobrir
qual é o modelo que cabe mais pote de tinta dentro da sua caixa, tá? Então, vamos lá, ó, vamos continuar. 8 dividido por 4, 2. 20 dividido por 4, 5. 14 dividido por 6, 2. 2 vezes 5, 10. 10 vezes 2, 20, ó. O modelo 2 já não pode ser, porque cabe menos do que no modelo 1. 18 dividido por 4. 4 vezes 4, 16. Então, aqui são 4. 5 dividido por 4, 1. 35 dividido por 6. Ora, 6 vezes 5, 30. Então, é 5. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 5, 20 também. Aqui também só cabe 20. 20 dividido por 4, 5. 12 dividido por 4, 3. 12 dividido por 6, 2. Opa, hein? Vamos ver o que vai acontecer. 5 vezes 3, 15. Vezes 2, 15 vezes 2, 30. Já temos aqui, ó, um forte candidato. E a última, 24 dividido por 4, 6. 8 dividido por 4, 2. 14 dividido por 6, 2. 6 vezes 2, 12. 12 vezes 2, 24. Então, chegamos à conclusão que o modelo que mais vai caber potes de tinta é o modelo 4. Certo? Pessoal, esse exercício aqui do Enem de 2018 fez bastante sucesso porque falou do Minecraft, né? Enfim, falou do jogo que ele é um jogo virtual que pode auxiliar no desenvolvimento de conhecimentos relacionados a espaço e forma, que é possível criar casas, edifícios, monumentos e até naves espaciais, tudo em escala real, através do empilhamento de cubinhos. Um jogador deseja construir um cubo com dimensões 4x4x4. Ele já empilhou algum dos cubinhos necessários, conforme a figura. Então, ele tem isso daqui. E a pergunta era: os cubinhos que ainda faltam empilhar para finalizar a construção do cubo juntos formam uma peça única, capaz de completar essa tarefa. O formato da peça capaz de completar o cubo é... Então, aqui a gente tem as alternativas. Eu não coloquei A, B, C, D e E. Vamos lá para a próxima página. Então, aqui é o que ele tem agora. E aqui são as alternativas. Bom, gente, a gente tem que analisar bastante. Não tem cálculo praticamente. É uma análise aí do que vai faltar, tá bom? Eu quis mostrar esse exercício porque ele é muito simples e se o aluno ele errou, ele perdeu muito ponto da teoria de resposta ao item. Tinha que parar, analisar e apenas assinalar a alternativa correta. Sempre pensando aqui, ó, quanto tá faltando em cada camada, tá? Quantas camadas aí que faltam completar? 1, 2, 3, né? Não tinha muito grau de dificuldade. É que eu achei muito interessante, ele ficou bem famoso na época, esse exercício, tá? Então, aqui, a gente, nessa outra figura aqui com a resposta, analisando, a gente descobre que a alternativa correta era a letra A. Bom, pessoal, já deu o meu tempo, tá? A gente ainda tem mais uma aula e na nossa próxima aula eu vou falar de uma coisa bem interessante, que é técnicas de chute, que dá muito certo no Enem na matemática. Eu não sei se eu tô aqui para isso, mas o que eu sei é que eu tô aqui para ajudar vocês. Então, a gente vai falar de técnicas de chute.
E eu vou fazer assim um misturadão de vários temas, não vai ter uma coisa específica igual hoje foi de geometria, ok? Mas a nossa próxima aula eu vou pegar um pouquinho do que faltou e falar de técnicas de chute, ok? Aguardo então vocês. Um abração para todos.